comentário de um médico que eu atendo, e eu adoro atender ele porque ele, médico normalmente é bem cético, né? E trabalha dessa maneira, né? Com aquilo, provas e tal, né? Tô vendo e tal. E só que ele lá não. Ele fora de lá, ele gosta, né? Gosta das coisas alternativas, desse mundo alternativo. E ele sente bem ah, os trabalhos. E eu lembro que um dia ele chegou lá e nós fizemos o reiki e a harmonização, na verdade. A harmonização energética com reiki, cristaloterapia, óleos essenciais, né? E no final da sessão, ele ficou assim bem introspectivo e ele falou assim, nossa, hoje parece que a gente falou tanta coisa, mas a gente não falou nada, né? A observação dele, né? Então, às vezes, só da gente deitar lá na maca e receber a harmonização, receber a terapia, já é um trabalho de autoconhecimento que a pessoa tem, que ela não precisou falar nada, ninguém precisou falar nada para ela, né? Então, assim, isso para mim é impressionante. Mais prova do que isso, para mim não existe. Entende? Uma pessoa dar esse feedback, de sentir isso, né? Porque eu falar para a pessoa, vai acontecer isso, 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 tudo bem, pode não acontecer, né? Mas a pessoa sentir isso e ela falar isso, que é impressionante, né? No Theta Healing, por exemplo, um dia um cliente fiz uma pergunta e ele ficou assim uns minutos sem responder, sem falar, e a gente com o olho fechado, né? Eu falei, nossa, o que será que está acontecendo? E aí ele falou, nossa, eu tô sentindo o cheiro daquele dia. Eu tô sentindo o cheiro daquele dia, dessa cena que a gente tá falando aqui, né? Então, aquilo que estava na memória dele. Então, e ele também estava impressionado, né, com o grau de conexão com aquilo, né? Então, eu vejo que a terapia holística, a maior ferramenta dela nesse sentido, né, é principalmente aquilo que não depende do outro, que não vem de fora para dentro, né, mas vem de dentro para fora, né? Eu costumo fazer, eu vejo nos meus atendimentos muita coisa assim, que às vezes me dá vontade de falar assim, peraí, você tem que fazer assim, assim, assado, 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 é isso, isso e isso. Mas eu me seguro, né? Falo, pessoal, olha, eu gosto de trabalhar da seguinte maneira, né? Fazendo com que a pessoa que isso vá reverberando de dentro para fora, né? Porque não sou eu que vou fazer você enxergar, é você que vai enxergar. É uma hora você vai tirar o seu véu do rosto e vai enxergar, né? No seu momento, porque não adianta eu falar, né? Não põe o dedo na tomada. A pessoa vai lá, põe o dedo dentro da tomada. Então não adianta a gente falar o que a pessoa tem que fazer. É ela que tem que enxergar. E eu gosto muito das terapias naturais por causa disso. Porque ela vai agir de dentro para fora, né? A pessoa que vai perceber isso. E aí, quando ela acessa isso, ela está no grau de compreender isso, né? Quando ela tem esse acesso, ela está no grau de entender, de internalizar aquilo. Então, muitas das vezes, uma terapia reiki que é super amorosa, super gostosa e relaxante, às vezes pode ser bem forte, né? Bem forte os acessos. Mas a pessoa está preparada para aquilo. Eu já mesmo, uma vez um outro cliente também, ele levantou da maca e ele falou, nossa, tô sentindo ainda uma forte energia de raiva. Tô sentindo raiva ainda. Eu falei, que interessante. E o senhor conseguiu perceber da onde vem? E aí a gente começou a conversar sobre isso. Eu falei, então, vá para casa e pense sobre isso. Pense sobre isso. Sinta o porquê que você acessou essa informação. E aí o senhor traz na próxima sessão. E aí ele trouxe, né? E ele é bem organizadinho e trouxe tudo escrito. Trouxe escrito as conclusões que
que ele chegou, para a gente poder depois elaborar, conversar sobre isso em terapia. Então, assim, saiu de dentro dele. Né? Não foi eu que falei, que interpretei algo, né? Com o meu olhar. Né? Então, eu acho que é bem legal esse pensamento, né? Esse caminho.